Oi, viajantes, bem-vindos a mais um vídeo no canal, mais uma terça turca. Nessa terça turca de hoje, a gente tem uma convidada especial, a Amanda Germano, e a gente vai falar sobre intercâmbio e sobre leitura da borra de café. Oi, Amanda, tudo bem? Muito obrigada por aceitar o meu convite. Oi, Ana. Oi, pessoal. Eu que agradeço o convite. Com imenso prazer estar participando hoje do seu canal. Me fala um pouquinho para a gente começar, né? Quem é você? O que que você faz hoje em dia? Onde que você está? Eu me chamo Amanda, né? Em 2011, 2012, eu fiz intercâmbio pelo Rotary. Eu fui para a Turquia, eu morei, não chegou a ser um ano, mas foram acho que 10 meses. Eu morei em Izmir. Tive uma família hospedeira lá e sou apaixonada pela Turquia. Morro de saudades. Hoje em dia eu moro em Curitiba, nasci em Curitiba, sou formada em Direito, trabalho na área e também eu adoro sobre a leitura da borra do café. Então, quando eu morei na Turquia, eu aprendi como lia, como formavam os significados, enfim. Então, hoje em dia eu também trabalho com a leitura da borra do café. Eu atendo, tenho algumas clientes e sou apaixonada pela Turquia, na verdade. Tá, então vamos falar assim, um pouquinho mais em detalhes sobre cada coisa que você falou. Primeiro, né, do seu intercâmbio na Turquia. Como é que foi, como é que funciona o Rotary, esse intercâmbio pelo Rotary, e como é que você escolheu a Turquia? Se você tem essa chance de escolher ou não? Então, primeiramente é assim, o intercâmbio do Rotary, você tem que ir com 16 anos, menor de idade, no caso. E, primeiramente, você escolhe fazer intercâmbio. Então, a partir disso, você se inscreve, tem várias provas, daí no final sai uma classificação de prova escrita, tem entrevista com a psicóloga, tem uma série de questões, assim, para ver se você está apto mesmo a morar fora, enfim. Daí depois sai a classificação das pessoas, dos inscritos, e uma lista de países. E o intercâmbio do Rotary realmente é uma troca, porque da mesma forma como você vai para um país, vem alguém e fica na tua casa. Não necessariamente é uma troca direta, sabe? Por exemplo, no meu caso, eu fui para a Turquia e veio uma menina da Eslováquia morar na minha casa. E além disso, você não fica um ano inteiro numa casa. São de 3 a 4 casas de rotarianos, e é assim que funciona, né? E comigo foi o seguinte: eu tinha feito a prova, desde o início, eu nunca escolhi, eu quero ir para o país X, enfim. Eu sempre quis ir para um país diferente, né? Eu nem me imaginava na Turquia. Foi muito engraçado, que eu sempre falo que a Turquia que me escolheu, não fui eu que escolhi a Turquia. Porque o que aconteceu? Eu tirei a minha nota e eu fiquei na metade, assim, não tão bem colocada, mas não como, fiquei na metade. Daí eu tinha escolhido, quando chegou a minha vez, eu tinha escolhido para ir para Tailândia, que já era bem diferente. E na época, isso foi em 2011, então ninguém falava em Tailândia, hoje em dia é super conhecido, né? E como na Turquia também ninguém falava. E na época que saiu a lista, não tinha a Turquia, né? Daí eu tinha escolhido a Tailândia, era uma vaga não confirmada, e a responsável lá pelo intercâmbio, ela falou, ó, da mesma forma que você escolheu, você pode ir como não é nada certo que você vá para este país. Daí eu fiquei super ansiosa, na verdade, porque eu já estava pesquisando, já estava aprendendo várias coisas em tailandês. E daí passou acho que umas 3 semanas, a responsável ligou para mim e falou assim: olha, você não consegui a Tailândia, você não vai conseguir ir para a Tailândia, mas eu consegui uma vaga da Turquia. Você quer ir para a Turquia ou você prefere ir para a vaga que sobrou? Que sempre sobrava algumas vagas tipo da Argentina, de Venezuela, México sempre sobra, sabe? Tem muitas vagas. E daí eu falei, não, eu quero ir para a Turquia. Não sabia também muita coisa sobre a Turquia, mas, nossa, depois eu fiquei apaixonada, assim. Daí eu lembro que eu pesquisei alguns blogs de ex-intercambistas e eles contavam como era o dia
na vida do intercâmbio. E daí eu falei, nossa, melhor escolha impossível, assim. Então, por isso que eu falo que não fui eu que escolhi a Turquia que me escolheu, né? E entre você saber que você ia para a Turquia e você realmente ir para a Turquia, você teve quanto tempo? Eu descobri que eu ia para a Turquia em abril, e eu fui realmente para a Turquia em setembro. Então você teve um tempo para, né, para pesquisar, para saber um pouco mais do país. Você chegou a estudar um pouco do idioma antes, tentar se preparar? Sim, eu pesquisei professores turcos, mas não tinha também na época. Na verdade, tinha em São Paulo, né? Mas para mim era longe. Daí eu comprei um CD, assim, que ensinava palavras. Então, eu fui para lá aprendendo a falar algumas palavras, cores, dias da semana, mas era, tipo, bem o básico, assim, sabe? Daí eu consegui aprender mesmo, morando lá, e vivendo no dia a dia, até porque eu ia para a escola, sabe? Eu tinha uma vida de uma cidadã normal, eu tinha que ir para a escola, eu tinha uma família, tudo certinho, até porque, como o meu visto era de estudante, então eu necessitava ir para a escola mesmo, e eu ia para a escola como uma aluna ouvinte, assim, sabe? Aí, esse ano que você passou na Turquia, é como se você perdesse um ano escolar no Brasil? Não, é validado também esse ano. Ah, então, eu consegui validar. Só que assim, o que acontece? Para você conseguir validar, você tem que, no final, porque aí, no caso na Turquia, o ano começa em setembro e termina na metade do outro ano, né? E em janeiro, eu viajei em 2011. Em janeiro, eu fui para a escola até um determinado tempo, até metade do ano, né? Daí, o que aconteceu? Esses 6 meses que eu fui para a escola aqui, digamos que eu perdi. Por quê? Porque eu consegui validar. Então, assim, eu fiz o ano inteiro na Turquia, daí, no final, eu pedi um documento lá, em inglês mesmo, que comprovasse que eu tive na escola, daí leva na embaixada ou mesmo no consulado, eles conseguem fazer. Que aí você consegue validar tudo certinho. Validar, Daí, chegando aqui, você tem que encontrar um tradutor juramentado, por isso que é melhor já estar em inglês, porque em turco tem, mas é mais difícil, né? E daí aqui você leva numa instituição de ensino que realmente consiga validar, sabe? Mas o documento já tem que estar traduzido juramentado, por um tradutor juramentado, né? Nossa, que bacana. Não, eu não sabia desse tipo de intercâmbio, é bem legal. E como é que foi para você estudar numa escola que só tinha turco, né? A maioria eu acho que só falava turco. Você falava inglês naquela época? Tinha alguém que falava inglês também? Sim, então assim, por exemplo, na minha casa era eu, meus pais e minha irmã mais velha, né? Na época ela tinha uns 25 anos. Então, como ela foi intercambista, ela me acolheu assim muito, sabe? Ela realmente era e é minha irmã, assim, foi muito legal. Então, assim, eu estudei na escola que ela estudou, na Turquia, e ela falava bem inglês, então, assim, por isso, eu me comunicava muito em inglês com ela. Com a mãe e com o pai, eu já tentava falar algumas coisinhas em turco, assim, mesmo que não conseguisse formar uma frase, né? Daí, na escola, eu estudei no İzmir Kız Lisesi, que é aí em Konak, que na verdade, assim, eu só atravessava a rua, porque era na frente da minha casa. Daí, nessa escola, que é İzmir Kız Lisesi, é uma escola de meninas, né? Que antigamente só podia meninas, mas hoje em dia tem alguns meninos. E é uma escola muito antiga, tem mais de 100 anos. Por exemplo, o Ataturk, ele foi nessa escola, é uma escola muito conhecida. Daí, na escola, como eles aprendem alemão e inglês, né, como idiomas, tinha muito turco que chegava em mim achando que eu falava alemão, mas, né, daí, e eu acho, assim, que o alemão, alguns sabem mais alemão do que mesmo inglês. Daí eu me comunicava em inglês, e por eu querer aprender e eles quererem muito me ensinar, sabe, era muito legal. Eu tinha muitos amigos, assim, isso eu não posso reclamar, eles me acolheram muito bem, assim. E enquanto eu estava na escola, eu ficava lá com o meu livro de turco, com o meu dicionário, então
às vezes o professor ele estava dando uma lição, a aula para os alunos, enquanto eles resolviam lá as lições, ele ia lá, ficava olhando o que eu estava fazendo, dava uma corrigida. Então, assim, era muito legal, sabe? E até hoje eu tenho contato com eles, então foi muito boa o meu intercâmbio, assim, aproveitei muito. Ai, que bacana. E você falou que passou por mais de uma família, que tem essa troca de famílias. Então, no caso aqui, é, no Brasil tem. Na época, na Turquia não tinha. Você só mudava de família só se você realmente tivesse algum problema com a família. Mas é uma situação muito complicada, sabe? E daí, na época, como eu falei, não troquei. E isso fez com que eu me apegasse muito com a minha família, assim. Até hoje, na sala deles tem foto minha, assim, é bem legal, assim. Eles já vieram para cá e eu já fui mais algumas vezes para lá, assim. Então, você deve falar bem o turco, né? Sim, eu falo, eu ainda tenho contato com a língua. E foi muito interessante, assim, que depois que eu voltei, eu acho que deu uns 6 meses, o Alex, que é um jogador de futebol aí muito conhecido, ele jogou pelo Fenerbahçe, acho que ele jogou uns 6, 7 anos, ele voltou para o Brasil, e daí, como ele é de Curitiba, e tem um time de futebol aqui, que ele jogou, que ele é um ídolo, né, me chamaram para... Então, assim, eu já fiz uma tradução simultânea, assim, sabe, com eles lá. Foi uma experiência muito, muito diferente, assim, sabe? Mas foi bem interessante, Nossa, assim. que incrível. É realmente uma experiência que você nunca ia ter se você não fosse fazer esse tipo de intercâmbio. Exatamente, as coisas, assim, eu notei que apareciam muito, sabe, assim, para mim, assim. Por exemplo, eu jamais pensei em fazer isso, sabe? E foi assim, muito engraçado, porque eu pensava assim, agora eu já voltei, agora eu já não estou mais no meu intercâmbio. E mesmo assim, muita coisa me remetia, porque teve a volta dele, teve a novela, né, a Salve Jorge, então, nossa, todo momento, assim, eu vivia a Turquia, assim, era bem legal. Para o idioma, aprender o idioma foi difícil para você? Normalmente, os brasileiros que estão aqui, né, reclamam muito que é difícil aprender o idioma turco. Como é que foi para você? Assim, foi difícil, lógico, né? No início eu achei que eu não ia aprender, porque ao contrário, tipo assim, quando os turcos eles vêm para o Brasil, em um mês eles estão falando, sabe? Eles estão entendendo, é muito doido isso. E realmente é um idioma muito difícil, mas assim, eu acho que tem que partir muito da pessoa, dela querer se esforçar e estudar, porque se ela estudar, ela aprende, assim, não é nada impossível, assim, pelo contrário. E quando você está convivendo com a cultura, toda hora escutando turco e tal, não tem como você não aprender, sabe? E no meu caso, como eu te falei, eu tinha as outras brasileiras, os outros intercambistas, só que próximo à minha casa e na minha escola, só tinha eu, então, assim, eu convivia com as outras brasileiras, mas mais no final de semana, assim, no dia da semana, eu só pensava em turco, eu só falava em turco, assim, sabe? Então, isso fez com que eu me ajudasse a aprender, assim. Você chegou a conhecer outros brasileiros que estavam estudando aqui também? Sim, então, no intercâmbio do Rotary, são 18 intercambistas na época, né, pelo menos. E daí nós éramos em 6 brasileiras, e só tinha mulher, assim, era muito legal. E eu morava em Izmir, né, e elas moravam em Karşıyaka, Bostanli, que é o outro lado, né, e elas eram 3 em Bostanli, uma em Manisa, não, 3 não, desculpa, 4 em Bostanli, Karşıyaka, e uma em Manisa. Então, as 4, por elas morarem mais perto, 3 eram da mesma escola, então elas eram, de alguma forma, mais próximas, assim, mas assim, final de semana a gente sempre se encontrava, a que vinha, que morava em Manisa vinha final de semana, e eu notei, assim, que a que morava em Manisa, por ela só conviver com turco, nossa, o turco dela é perfeito. Não, exatamente para mim, o meu maior problema no começo para aprender turco foi porque eu tinha ao meu redor gente que falava inglês o tempo todo muito bem. Então, como eu não convivia tanto com turco, com pessoas que só falassem turco, eu demorei para desenvolver e realmente aprender o idioma. Mas muito bacana essa sua experiência. Agora, sobre culinária turca.
Você gostou? Tem alguma coisa que você não gosta? O que que você mais sente falta? Ai, eu amo, nossa senhora, eu amo a comida, meu Deus do céu. Só de você falar, eu já lembro do cheiro. Uma coisa, assim, que eu não gosto, que não adianta, eu experimentei, mas eu não gostei, foi patlıcan, berinjela. Não adianta. Eu comi a primeira vez, assim, com muita vontade, e para mim tinha gosto de cinza de cigarro. Foi, assim, não adianta, não consigo. Mas, assim, eu amo as outras coisas. Eu amo Skender, çiğ köfte, manta, eu sinto muita saudade. De vez em quando eu tento fazer aqui em casa, sabe? Mas, ai, baklava também. Ai, gosto de tudo, menos a berinjela, que eu não gosto. Nossa, para mim foi o contrário. No Brasil eu não comia berinjela, mas quando cheguei aqui eu amei essa berinjela Sério? defumada deles. Hoje em dia eu adoro, eu sempre até faço em casa. Ai, que legal. Que legal. E de viagem, você chegou a conseguir viajar para outras cidades aqui na Turquia, fazer um turismo? Consegui. Então, eu conheço Denizli, que é Pamukkale, que isso é muito legal do Rotary, porque, assim, como a Turquia, comparado com o Brasil, ela é pequena, são poucos distritos de Rotary, se não me engano, são 3, né? Então, assim, por exemplo, em Izmir tinha os intercambistas, em Ankara outros, e em Istambul outros, que daí tinha algumas cidades próximas. E daí, Izmir, geralmente, assim, o intercâmbio do Rotary tem a grande viagem que eles fazem. Por exemplo, no Brasil, a grande viagem é em janeiro, que você viaja pelo Nordeste e desce até o Rio de Janeiro, sabe? E, no caso da Turquia, você viajaria a Turquia inteira, né, na grande viagem. Izmir não tinha essa grande viagem. Eles faziam pequenas viagens nos finais de semana. Cada final de semana eles iam para um lugar determinado, né? Então, assim, Denizli, como eu te falei, eu fui para lá, para Pamukkale, e eu tive uma família que me recebeu lá, sabe? Como se fosse uma família rotariana, do Rotary. Então, assim, em Denizli aconteceu isso, em Bursa também. Daí, a minha família turca, eles têm parentes em Istambul, também fui. Eu fui para Capadócia, só que daí não era nesse jeito que eu te falei, de ficar em famílias. Eu cheguei aí até para Mardin, que é quase fronteira lá com a Síria, que na época não tinha guerra da Síria, então, assim, estava de alguma forma começando, mas não era nem como, né, como é hoje. E cheguei aí para lá, assim, acho que o mais distante foi Mardin, que eu fui. Antáquia, Gaziantep, eu passei por lá também, assim. Nossa, eu achei muito legal, porque assim você consegue realmente conhecer a cidade, né, não como um turista, mas realmente como um local. As pessoas mostrando para você o melhor mesmo da cidade. Achei muito Muito bom. interessante esse tipo de intercâmbio. Você lembra, tem mais ou menos uma ideia de, em relação a custos, quanto que era? Você pagava um valor X para o programa inteiro, ou você ia arcando com os custos aos poucos? O intercâmbio do Rotary, na época era assim que funcionava, eu acho que hoje não é tão diferente. Você pagava para se inscrever $1.000 rotários, que dólares rotários é igual dólar, né, quase, eu acho, para você encaminhar a papelada, os documentos, enfim. Daí você arcava com a passagem de ida e volta. Você não paga para alguém te receber na casa, porque, como eu falei, da mesma forma que eu fui, a minha família encaminhou alguém para outro lugar, tipo, alguém da casa foi fazer intercâmbio, né? E também o importante é que você tem que ter o seguro viagem. Eu acho que o seguro viagem é uma das coisas mais caras, que você não viaja sem isso. Eu acho que é mais ou menos isso. E para as viagens que eu fiz dentro da Turquia, é que, assim, como eu falei, foi 2011, né, faz mais de 10 anos, e na época era muito acessível, sabe? Eu não sei quanto que custa hoje, mas eu lembro, assim, que eu fiz o passeio de balão era mais caro que a própria viagem inteira, sabe? Então, Sim. Eu cheguei aqui na Turquia em 2013, então mais ou menos na mesma faixa. E era muito mais barato, era realmente o custo para viajar, era muito barato. Hoje em dia, né, com
o dólar em alta, dólar, euro em alta, tá mais caro, mas realmente naquela época era muito barato de viajar. A viagem acho que mais cara que eu fiz foi essa de Mardin, que eu falei que ia até Mardin, né? Passava por Antáquia, Gaziantep, umas cidadezinhas menores até chegar a Mardin. E eu acho que não chegou a R$ 1.000, sabe? A viagem. Foi mais ou menos isso. E qual lugar que você mais gostou por aqui? O lugar que eu mais gostei, eu sou apaixonada por Bodrum. Bodrum é lindo. Tudo azul. Da última vez que eu voltei, que foi 2016, a minha família, eles fizeram um passeio de barco comigo. A gente ficou uma semana no barco, viajando Bodrum e as regiões ali próximas. Nossa, maravilhoso. E quando eu estava fazendo intercâmbio, o Rotary autorizou a gente fazer um cruzeiro pela Grécia, que a gente foi bem pequenininho, assim, mas a gente foi para Santorini, para Atenas e para Mykonos. Nossa, Bodrum 1000 vezes mais bonito, assim. Lembra muito, mas eu gostei muito mais de Bodrum, assim. Porque... E você falou que a sua família turca também veio para o Brasil. O que eles acharam do Brasil? Eles gostaram? Então, eles amaram, mas eles vieram bem na semana do Carnaval. Então, eles queriam ir para o Rio de Janeiro, por exemplo. Eu falei, então vamos, né? Só que assim, na época eu nunca tinha ido para o Carnaval no Rio. Então, até para mim, assim, foi uma experiência diferente. Mas foi muito legal, assim, valeu muito a pena. E o meu pai turco, ele é apaixonado por futebol, então eu levei ele no Maracanã. Nossa, foi muito legal, foi muito legal. Só que eles ficaram só uma semana, assim, então foi meio rápido. Então, agora vamos falar dessa coisa de leitura de borra de café. Como é que começou? É claro que você veio para a Turquia, né? Tem essa tradição, alguém te apresentou a isso, mas como é que você começou a realmente ler, trabalhar fazendo isso? Então, a leitura da borra do café foi bem interessante, porque eu voltei, daí todo mundo queria fazer, e eu, claro, fazia para amigos, nunca pensei em fazer assim para pessoas, né, que eu não conheço. E teve, foi em 2013, logo quando eu voltei, eu tenho um amigo de Florianópolis, que ele faz eventos para resorts, para resorts de finais de ano, assim, festas, enfim. E tinha um resort em Florianópolis que no final do ano fazia festas temáticas, tipo, cada dia do final do ano era um país, era uma festa de um país. Por exemplo, na segunda a Turquia, na terça a Alemanha, e todo o resort era em relação a esse país. Até a comida, as brincadeiras e tal. E teve um dia lá que era da Turquia, e ele me pediu ajuda. Eu falei, faz isso, coloca aquilo. Falei, nossa, seria legal a leitura da borra do café. Ele falou, mas você conhece alguém que lê? Eu falei, que faça assim, não, eu não conheço. Eu falei, eu faço, mas para os meus amigos. Ele falou, então você vai vir fazer. Eu falei, será que eu consigo? Ele, não, lógico. E deu muito certo, assim. Eu não conhecia as pessoas e, nossa, todo mundo gostava, foi muito legal. Tanto é que nos outros anos eles repetiram e me chamavam para fazer, mesmo não tendo a festa temática. Eles faziam previsões para o próximo ano, assim, foi muito legal. E daí, a partir disso, eu falei, vou fazer, né? E as pessoas gostam, é muito legal, assim, porque acaba sendo uma terapia, né? Um momento de que eu falo as coisas que aparecem no café, do momento do agora, do presente, para o seu futuro, e faz a pessoa pensar, a pessoa também querer conversar, né? É bem interessante. E você chegou a estudar mais sobre isso com alguém, de alguma forma, na internet, ou foi só de ir fazendo também? Então, eu acho assim que para a pessoa fazer a leitura da borra do café, ela tem que ter uma sensibilidade. Então. E das outras vezes que eu fui, eu sempre busquei aprender com as tias, com as pessoas que sabiam fazer super bem. E eu também queria muito ter feito um curso de leitura da borra do café. Mas, segundo a minha mãe turca, não tem. Então, assim, eu notei que cada vez que eu lia,
ficava melhor, sabe? Até hoje, assim, é um negócio que, se você praticar bastante, você fica super bem, assim, você consegue fazer, sabe? Mas tem que ter uma sensibilidade, tem que saber os significados, enfim, porque na internet até tem os significados, mas cada site fala uma coisa diferente, sabe? Não é sempre a mesma coisa. E eu acho, assim, que o principal é que você tem que acreditar, porque eu comecei a querer aprender, porque eu tive uma mãe de Denise Lee, de Pamukkale, que eu te falei, que eu fiquei na casa dela, e ela falou um negócio, assim, muito específico para mim, que eu teria que ter um cuidado, senão poderia acontecer, e 15 dias depois aconteceu essa situação, e eu falei, meu Deus, mas olha só, foi a leitura, daí eu me acalmei, sabe? Então foi uma forma de eu me precaver, assim, foi bem legal. Isso é muito legal mesmo. Você já fez a leitura? Já fiz, assim, amigas aqui turcas, pessoas, né, tias por aqui que leem para mim. A menina que trabalha aqui em casa também, ela já leu, inclusive meus pais tomam em casa, mandam uma foto e ela lê por aqui. E ela sempre acerta, eles ficam, assim, impressionados como as coisas que ela fala realmente acontecem ou existem, né? Ela nunca viu meus pais, meus irmãos, e ela fala coisas que é exatamente característica deles. É impressionante. E sempre que eu vou para o Brasil, eu levo café turco para todo mundo, né? Para minha família, para os meus amigos, todo mundo adora. E eu brinco, né, de fechar a xícarazinha e tentar ler, mas eu não faço ideia dos significados. Eu sei ali, vi um cachorro, sei lá, duas pessoas conversando, mas eu não tenho ideia do significado. Então, quando eu vi o seu Instagram, que você, né, uma brasileira, que faz esse trabalho, eu achei muito bacana, porque tem muitas brasileiras que têm interesse sobre isso, e ter uma brasileira prestando esse serviço eu achei muito legal. Quando você tomar o seu café, manda foto para mim que eu leio para você, Tá, para você ver vou que mandar, vou mandar. Manda, pode mandar. Tem algum lugar aí no Brasil que venda o café turco que você encontre fácil? Porque algumas pessoas às vezes me perguntam, mas eu não sei indicar. Não tem. Esse café que eu tenho, a minha família me manda, né? E agora, no final do ano, eu tive um conhecido que foi para a Turquia passear, e daí eu acabei pedindo para ele, ele trouxe, sim, mas não tem, infelizmente. Eu já tentei fazer com um café parecido, que tinha cardamomo, igual o turco, só que não fica igual, os desenhos não aparecem. É que o pó, ele é bem fino, assim, é bem... Até outros tipos de café turco mesmo, com aromas diferentes, não fica igual. Tem que ser o café turco original para conseguir. Não, até tem. Eu vi que tem uns que parece que é como se fosse assim um café com leite, mas é um café turco. Ele até aparece, mas assim, o melhor é o café turco tradicional, né? Então, para quem quiser, né, ter essa leitura da borra de café, vai lá no Instagram dela, Borra do Café Turco, não é isso? Isso. Vai lá, segue ela sempre fala algumas coisas, curiosidades sobre a leitura da Borra de Café, é muito interessante. Então, eu recomendo muito vocês seguirem, acompanharem ela. E eu queria agradecer, Amanda, pelo seu tempo, pela sua atenção. Eu adorei muito saber desse tipo de intercâmbio diferente e saber um pouquinho mais sobre a leitura da Borra do Café. Eu que agradeço, foi um imenso prazer participar. E, nossa, e saber que tem mais gente que é apaixonada pela Turquia que nem eu. Isso me faz muito bem, eu fico muito feliz. Me dá mais saudades ainda. Então, se tem uma mensagem que você quer deixar, você recomenda as pessoas irem viajar para a Turquia, conhecer? Lógico, todo mundo deveria conhecer a Turquia. Eu acho assim que até quando eu falava que eu morei na Turquia, todo mundo, meu Deus, mas você usava véu, você como que é? Eu falei, não tem nada disso, pelo amor de Deus. A Turquia nossa, é um país maravilhoso, os lugares são paradisíacos. Eu acho assim que todo mundo deveria um dia conhecer a Turquia, porque tem lugares muito diferentes, assim, cada lugar com um tipo diferente. A Capadócia, Istambul, que você pode, né, mudar de continente, então trocar de continente, enfim, né? É muito legal, assim. Eu acho que vale a pena, com certeza. E até porque não é um país muito caro, e os turcos, eles são muito hospedeiros, eles são muito carinhosos, ainda mais quando é brasileiro, eles têm um carinho, assim, é bem legal.
Eu sempre comento isso, a hospitalidade turca é, assim, realmente impressionante. A gente não espera encontrar esse tipo de coisa por aqui. E só uma última pergunta para a gente terminar. Tem alguma coisa ruim que aconteceu, algum lado negativo que você encontrou na Turquia, ou não? Que eu me lembre, assim, não, eu nunca fui tratada diferente. Eu já fui tratada diferente por ser mulher, sim, mas assim, não é nada absurdo, assim, sabe? Dá um exemplo. Na minha casa, por eu ser mulher, eu que tinha que servir o chá, servir, né, o café, os meus irmãos não faziam nada, para aquilo era normal. Eu, por exemplo, se eu fosse sair, eu teria um horário para voltar, se fosse meu irmão, não. Mas, assim, nunca tive nenhum problema, assim, de ser tratada diferente por ser estrangeira, sabe? Pelo contrário, assim, eu fui muito bem tratada. Eu não me lembro de nenhum episódio, assim, que eu tenha sofrido, enfim. Ah, legal, assim, eu achei muito interessante, né, mostrar esse tipo de experiência tão boa, ainda mais você que veio assim tão nova para estudar e aqui teve uma experiência tão boa. Eu acho muito legal passar essa informação para as pessoas. Eu acho assim que a pessoa que quer fazer intercâmbio, independente do país que ela vá, que isso nem é tão mais importante, ela tem que ir com a cabeça aberta. Ela tem que pensar que ela é a diferente, ela que vai aprender, né, a cultura dos outros. Então eu acho que isso é o principal, porque quando eu voltei, eu já não estava mais com essa cabeça aberta. Eu achava que eu já conhecia tudo. E eu senti muito mais dificuldade, de alguma forma, do que quando eu fui, sabe? Que eu já achava que eu sabia tudo, mas não, você nunca sabe, né? Exatamente, você disse tudo. A gente ter essa mente aberta é muito importante quando você vai, né, se aventurar a fazer um intercâmbio em países tão diferentes, com culturas tão diferentes, e até mesmo quando a gente vai fazer turismo nesse tipo de país. As pessoas vão fazendo turismo achando que elas são donos da razão e não respeitam a cultura local. Você que é o estrangeiro naquele lugar, você tem que respeitar que os costumes desse país são diferentes. E muitas vezes as pessoas não entendem isso, não vão com a mente aberta. E é muito legal mesmo essa sua mensagem. Então, realmente, muito obrigada mais uma vez, eu adorei a sua participação. Eu que agradeço, obrigada. E a gente se vê na semana que vem com mais uma Terça Turca. Görüşürüz, bye bye. Görüşürüz.